Em 14 de maio deste ano, um decreto administrativo da Prefeitura de Nova Friburgo determinou a intervenção na Clínica Santa Lúcia, que durante muitos anos foi referência no tratamento de pessoas com problemas mentais, não só aqui em Nova Friburgo, como também por toda a região. Esse decreto atenderia a uma determinação do Ministério Público Estadual que, após uma vistoria, constatou a precariedade dos serviços prestados por esta clínica. Ainda segundo o município, essa intervenção também atende a uma lei federal. No Zoom Painel de hoje, a gente vai debater a situação da Clínica Santa Lúcia, que na última semana iniciou o processo de passagem da administração da iniciativa privada para a municipalidade e também linkar com a questão das pessoas em situação de rua e todos os transtornos que o pós-pandemia pode trazer para Nova Friburgo e ampliar a necessidade de atendimento a esse tipo de comorbidades. O Zoom Painel está começando. Após o intervalo, nós vamos receber aqui os nossos convidados de hoje. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Estabilidade para o seu carro, segurança para a sua família e um combo de vantagens para você. Na compra de 4 pneus para o seu Toyota, você ganha 50% de desconto na oxisanitização. Isso mesmo, 50% de desconto na higienização interna feita com ozônio que elimina odores e reduz a proliferação de vírus, ácaros, fungos e bactérias, com máxima esterilização e nenhum resíduo. Faça seu agendamento agora mesmo e garanta essa super oferta. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Crer ou não crer? Eis a questão. Essa é uma escolha que cabe apenas a você. A retomada não será fácil, mas quem crê no amanhã sabe que ele já está em construção. Por isso, é hora de voltar a investir em você. Retome os seus planos. Eles pertencem a você e a mais ninguém. Não importa o tamanho da caminhada, estaremos juntos desde o primeiro passo. Quem crê, realiza. Consórcio Canopus. Olá, eu sou Vinícius Gastim, começando mais um Zoom Painel e no programa desta semana a gente debate a situação da Clínica Santa Lúcia e também a questão da assistência social no município, as pessoas em situação de rua e também o pós-pandemia, que pode se tornar um desafio dentro de todo esse contexto. O jornalismo da nossa emissora acompanhou durante esses últimos dias os desdobramentos, as novidades do início do processo de passagem da administração da iniciativa privada para a municipalidade da Clínica Santa Lúcia e a gente confere agora na reportagem de Juan Vitor mais informações. Privada e passe então para a prefeitura. Junto com esta, na última sexta-feira, uma equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde, composta por psiquiatras, psicólogos, enfermeiros, entre outros profissionais, esteve presente aqui na Clínica Santa Lúcia para acompanhar o processo de tratamento dos internos. Essa etapa pode ser considerada aí a primeira para o processo de desinstitucionalização da clínica, para que a administração dela saia então das mãos da iniciativa privada e passe então para a prefeitura. Junto com esta etapa, foi anunciado também no fim de semana a abertura de pelo menos 8 processos de licitação para adquirir, para a compra de materiais aqui para a clínica. Materiais então como medicamentos, alimentação, produtos de higiene, entre outros materiais. Vale lembrar também que a Clínica Santa Lúcia, que a prefeitura anunciou a intervenção na clínica no mês de maio. E desde então havia uma polêmica com relação
ao repasse de recursos. Uma vez que não havia mais um contrato entre as partes, esse repasse não estava sendo feito. Mas também durante o fim de semana foi anunciado pela Prefeitura o repasse do mês de julho, algo que foi confirmado aqui pelos coordenadores, até então, da Clínica Santa Lúcia. Nós questionamos também a Prefeitura se há um prazo a partir de agora para que efetivamente o município comece a administrar todo o funcionamento da clínica. Mas com relação a isso, até o momento dessa gravação, a gente não teve nenhum retorno. Por enquanto, que a gente tem de novidade é isso. Esperamos que tudo se resolva mais rápido, é o que a gente quer o melhor para todo mundo, né? Esse é o tema principal do Zoom Painel de hoje. Vamos também debater outras questões ligadas ao assunto. E vamos então apresentar os nossos convidados do programa. Estamos recebendo aqui o gerente de saúde mental de Nova Friburgo, Felipe Schenkel, e também o secretário de assistência social, Marcinho Alves. Sejam muito bem-vindos. Vou começar então com o Felipe. Houve nesses últimos anos muitas informações sendo repassadas para a imprensa através do Ministério Público Estadual e também de outros órgãos sobre a situação da Clínica Santa Lúcia, que até então era considerada uma clínica referência nesse tipo de tratamento aqui em Nova Friburgo e também na região. Felipe, vocês fizeram uma vistoria nesse espaço, o que vocês constataram no momento em que vocês puderam observar de perto o atual panorama da Clínica Santa Lúcia? Seja bem-vindo ao Zoom Painel. Obrigado, Vinícius, obrigado à TV Zoom por abrir esse espaço para a gente estar debatendo aqui um assunto tão importante, tão pertinente, principalmente nesses dias atuais. Em relação ao assunto, né, ao que a matéria ela noticia, trata-se de uma vistoria do Ministério Público em 2018. Desde então, desde 2018, a clínica ela vem passando por intensas vistorias por parte do Ministério Público e por parte até mesmo da Secretaria de Estado, sempre em constante pressão para que houvesse, na verdade, uma intervenção à clínica. Quando assumimos essa gerência, fomos noticiados dessa vistoria e passamos a ter diversas reuniões com o Ministério Público e também com a Secretaria Estadual de Saúde. Sempre houve, desde que assumimos, o intuito de dialogarmos com a instituição. E assim fizemos, conversamos com representantes da clínica, trouxemos eles, inclusive para dentro, a nossa primeira reunião foi dentro de um dispositivo da saúde mental, no CAPES 2, conversamos e explicamos toda essa situação que estava se tornando insustentável do ponto de vista até mesmo de uma lei federal datada de 2001, a Lei 10.216, que é a lei que rege toda a política antimanicomial. Ou seja, a forma como os pacientes são tratados desde 2001 para cá, ela mudou do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da saúde, e incluindo, obviamente, a saúde mental. Então, nós precisaríamos fazer essas reformulações. No entanto, Vinícius, recebemos uma notícia por parte da Procuradoria do município de que não haveria possibilidade de efetivarmos uma renovação com a Clínica Santa Lúcia após o findar do contrato, visto que haveriam alguns imbróglios jurídicos, algumas pendências trabalhistas, enfim, fatos jurídicos que impossibilitariam a Prefeitura de efetivar ou de realizar um novo contrato com a clínica. Juntando isso à Lei Antimanicomial 10.216, de 2001, não é uma lei de agora, é uma lei de 20 anos, começamos então ao processo de fortalecimento da nossa rede. Então, visitamos a cidade de Carmo, visitamos a cidade de São Gonçalo, visitamos cidades vizinhas que possuem residências terapêuticas, que possuem um CAPES
estruturado, e iniciamos esse fortalecimento. Houve, então, uma recomendação por parte do Ministério Público, colocando justamente no documento uma solicitação, uma recomendação, de fato, para que o município promovesse uma intervenção. E o que seria essa intervenção? Não é um fechamento da clínica, mas é a assunção do serviço por parte do município. E aí, por uma questão muito óbvia, os pacientes ali poderiam vislumbrar uma saída, ou seja, uma desinstitucionalização mais rápida, visto que o município estaria administrando, não teria nenhum lucro em cima dos pacientes, porque é algo municipalizado, e teríamos, em contrapartida, o fortalecimento da nossa rede, para que essas pessoas que lá estão há cerca de muitos anos, tem pessoas que estão lá há mais de 20 anos, por exemplo, e não tem mais para onde voltar. E nós não vamos colocar essas pessoas nas ruas, nós não vamos devolver essas pessoas para as famílias que não têm estrutura para cuidar. E esse não é um objetivo da desinstitucionalização. Qualquer pessoa que lê um pouco sobre o tema vai saber que não é uma saída irresponsável da clínica. E por isso a demora, por isso o tempo, para que pudéssemos, então, criar as residências terapêuticas, para que pudéssemos, então, fortalecer a nossa rede de saúde mental, que era muito frágil, ainda é frágil, mas temos, aos poucos, evoluído com médicos psiquiatras onde não existiam. Por exemplo, temos médico psiquiatra hoje nas 3 principais unidades básicas de saúde do município. Temos um médico psiquiatra em Olaria, temos um médico psiquiatra no centro, temos um médico psiquiatra em Conselheiro Paulino. Ampliamos a rede de psicologia nos ambulatórios também. Então, fomos fortalecendo, estamos, na verdade, nesse processo de fortalecimento da rede, enquanto assumimos o serviço da Clínica Santa Lúcia. Perfeitamente. E para ilustrar aqui a fala do Felipe, um relatório do Ministério Público do Estado, ele foi produzido em dezembro de 2018, depois de uma vistoria de 9 profissionais do Conselho Regional de Psicologia do Rio, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, da Defensoria Pública do Rio, o Ministério Público do Trabalho, também o Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura no Rio de Janeiro e o Núcleo Estadual do Movimento da Luta Antimanicomial. Dentre os trechos citados nesse estudo, nesse relatório, está o seguinte, abre aspas, situamos a necessidade de realização imediata de um censo psicossocial atualizado, considerando o fato de diferenciar as características clínicas de caso a caso, indicando o projeto terapêutico a curto e médio prazo, propondo uma revisão das indicações de alta continuidade da assistência a nível ambulatorial e também no território, fecha aspas. Já temos o Marcinho, secretário de Assistência Social, aqui com a gente no programa. Ele já está aqui no Zoom Painel. Enquanto a gente vai fazendo o contato com o Marcinho, Felipe, o diretor da Clínica Santa Lúcia atual, Dermeval Neto, ele disse em entrevistas à imprensa que já havia atendido a essas determinações feitas, ou algumas delas, pelo Ministério Público do Estado durante essa vistoria em 2018. Vocês verificaram essa situação? Realmente houve atendimento a algumas dessas determinações? Então, é o que a gente sempre fala quando vai à clínica, e eu falo isso com alguns profissionais dos quais eu possuo contato. A estrutura física da clínica é uma estrutura muito boa. Eu não acho a estrutura física da clínica ruim, pelo contrário. A vistoria que o Ministério Público fez em 2018, eles elencaram questões que nós não visualizamos, por exemplo, como maus tratos. Isso não foi visualizado por nós. A parte física, a parte estrutural, realmente eles fazem obras frequentemente, eles têm esse cuidado com a estrutura do local, e é um local com uma estrutura boa. A grande questão não trata-se de quão bela é a clínica, não trata-se da quantidade de obras que são feitas naquele lugar, trata-se do modelo de tratamento adotado, que é incompatível com o que diz a Lei Federal 10.216. Então, é algo que nós precisamos entender, é que não se trata de uma estrutura,
Trata-se do modelo de tratamento adequado para aquelas pessoas que são seres humanos que estão lá. E por vezes, nós entendemos que o repasse das informações talvez não foi feito de uma forma tão eficaz por nós, e nós aqui reconhecemos a nossa responsabilidade nisso, mas o intuito não nunca foi fechar e acabar com a clínica para que as pessoas lá fossem colocadas nas ruas. Como isso vem sendo disseminado de várias formas por várias pessoas de forma irresponsável. O intuito é promovermos um tratamento digno, eficaz e em liberdade para aquelas pessoas que lá estão. Então são pessoas que estão lá há muitos e muitos anos e que podem e devem ser tratadas de forma eficaz, efetiva, em liberdade. Então, Vinícius, não se trata de adequar a clínica, a estrutura da clínica. Trata-se do modelo de tratamento que é incompatível, não com o que o Felipe pensa, não com o que o governo pensa, mas com o que a lei federal 10.216 rege. Muito bem, Felipe. Existe, inclusive, um norteamento a partir de uma política nacional de saúde mental. E aí os estados e os municípios se adaptam a ela. Como é que a Clínica Santa Lúcia, principalmente, ela se encaixa nesse contexto? Ela pode ser considerada um manicômio? Existe até um certo preconceito com relação a essa palavra, mas que tem o seu significado, né, na letra fria da palavra realmente. Então, como é que a clínica ela se encaixa nessa questão da política nacional de saúde mental? Perfeito. É importante a gente entender que o manicômio é uma instituição onde o paciente, né, ele acaba sendo aprisionado para que ele seja tratado. Quando puxamos na história da reforma psiquiátrica, nós visualizamos cenas de terror, né? Lembra de Barbacena, quando a gente lembra de vários e vários manicômios que trouxeram profundo horror a todos os estudiosos da época e que conseguimos então evoluir para um tratamento em liberdade. É importante a gente entender que o manicômio não é apenas um local de tortura. O manicômio não é apenas um local onde as pessoas ficam enjauladas. O manicômio não é apenas um lugar onde possui o eletrochoque. O manicômio é um lugar onde a pessoa ela é deixada, ela perde a sua identidade, ela perde completamente os seus vínculos e a sua relação com a comunidade. Isso também é um manicômio. Então, nós temos que tomar muito cuidado para não confundirmos um tratamento eficaz com um tratamento manicomial. E o manicômio, volto a dizer, ele não é apenas aquilo que nós vemos nos filmes de terror da história brasileira, mas ele é também um dispositivo que exclui a pessoa com uma desculpa de estar tratando. Perfeitamente. Importante esse esclarecimento. A gente vai a um rápido intervalo e já voltamos para debater esse e muitos outros assuntos relacionados no Zoom Painel. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Estabilidade para o seu carro, segurança para a sua família
e um combo de vantagens para você. Na compra de 4 pneus para o seu Toyota, você ganha 50% de desconto na oxisanitização. Isso mesmo, 50% de desconto na higienização interna feita com ozônio que elimina odores e reduz a proliferação de vírus, ácaros, fungos e bactérias, com máxima esterilização e nenhum resíduo. Faça seu agendamento agora mesmo e garanta essa super oferta. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Crer ou não crer? Eis a questão. Essa é uma escolha que cabe apenas a você. A retomada não será fácil, mas quem crê no amanhã sabe que ele já está em construção. Por isso, é hora de voltar a investir em você. Retome os seus planos. Eles pertencem a você e a mais ninguém. Não importa o tamanho da caminhada, estaremos juntos desde o primeiro passo. Quem crê, realiza. Consórcio Canopus. Zoom Painel de volta, debatendo hoje a questão da Clínica Santa Lúcia, que em breve passa para a administração do município, deixa de ser uma responsabilidade da iniciativa privada. Também a questão dos moradores em situação de rua e todo o contexto que pode envolver esses dois assuntos aqui em Nova Friburgo. O Zoom Painel de hoje recebendo aqui o gerente de saúde mental de Nova Friburgo, Felipe Schenkel, e também o secretário de assistência social, Marcinho Alves, a quem eu dou as boas-vindas aqui no nosso programa, e para a gente inserir ele no bate-papo que a gente tem desde esse primeiro bloco aqui do Zoom Painel. Marcinho, a questão da assistência social nesse frio, que também é turístico para Nova Friburgo, acredito eu que seja um desafio. A questão das pessoas em situação de rua piora e muitas delas também sofrem com esses transtornos mentais e de repente precisariam de uma atenção um pouco mais especial. É esse um desafio para você à frente da pasta da assistência social, para Nova Friburgo de uma forma geral? Seja bem-vindo ao programa. Vinícius, eu que agradeço a participação. É muito importante, né, que a gente possa apresentar as ações da Secretaria de Assistência Social. E hoje é uma grande missão poder discutir políticas públicas voltadas a essas situações, né, que são apresentadas hoje no grande cotidiano, né, não só de Nova Friburgo, mas do nosso estado, que é os moradores em situação de rua. Nós temos um ponto de apoio na rodoviária norte, né, é um local que nós temos lá 7 moradores, né, que se encontram alojados, né, foi encaminhado para uma clínica de tratamento, 6 que estão lá já estão com aluguel social disponibilizado, né, tem alguns lá que inclusive têm rendas, né, e têm trabalho, mas por algum motivo eles não querem, né, não estão, assim, buscar um espaço, uma moradia, e nós não podemos forçar, né? Então, a equipe do CREAS tem feito um belíssimo trabalho, eu estou apenas dando seguimento e podendo somar forças, né? Nós temos recentemente também uma portaria entre a Secretaria de Assistência Social, Saúde, Guarda Municipal, Educação, para poder acolher esses moradores em situação de rua, nessas baixas temperaturas de frio. Recentemente nós estávamos num espaço na Escola Dante Magliano, agora nós estamos em outro ponto de apoio, em Muri, na antiga Casa de Passais. Em média, são acolhidos de 12 a 16 moradores em situação de rua, dá início todos os dias, às 18 horas, com a equipe do CREAS, com a Guarda Municipal, com uma van da saúde, identificando, abordando, convidando eles a irem até o ponto de apoio. Para a gente é uma grande vitória, Vinícius, porque muitos a gente não precisa nem de estar ali abordando, eles já estão aguardando para ir para o ponto de apoio. Isso é uma vitória, porque muitos não queriam deixar o espaço e a gente não pode forçar. Nós temos ainda cerca de 15 a 20 que não aceitam, Aí eu posso falar Conselheiro, centro da cidade, no Barricu, em outros pontos, de bairros e distritos que a gente passa, identificando à noite, e também o pessoal da abordagem do CREAS durante o dia. Então, a gente precisa continuar com essas abordagens. A gente tem alguns processos
de compra de mobília, compra de alimentação, compra de lanches, para que a gente possa ter, nesse ponto de acolhimento, toda uma estrutura para eles, né, com psicólogo, assistente social, né, o guarda municipal tem ficado só à noite, porque eles passam à noite, mas a gente vai ter o guarda municipal durante 24 horas, porque a gente quer discutir a possibilidade de um centro pop dia, porque o centro pop dia a gente pode identificar eles ali e assim, intensificar mais. Eles passam a noite e durante o dia a gente pode conduzi-los eles até um tratamento, porque a gente encaminha, pede a eles que procurem o CREAS para poder lá ter toda uma estrutura, né, para eles poderem ter um direito a um aluguel social, se eles quiserem fazer um recambiamento para voltar para suas famílias, né, ter toda uma assistência, mas tem sempre uma dificuldade, né? Eles não aceitam, não aderem, né, a esse tratamento. Então, a nossa intenção é dar continuidade, né? É uma política pública que a gente tem que ter um pensamento futuro, porque são muitos moradores em situação de rua, outros mais que podem, né, ir para as ruas. Então tem que intensificar, tem que fazer um trabalho junto com a Secretaria, né, de Saúde, junto com o meu amigo Felipe Chequel, que está na saúde mental, e nós estamos identificando ali, eu posso falar, né, grande parte, né, se eu não falar quase 100%, mas 80% dos nossos moradores em situação de rua precisam de um tratamento, principalmente tratamento mental. Então, ele precisa de um psicólogo, ele precisa de um psiquiatra, e toda a equipe do CREAS tem feito um belíssimo trabalho. Esse trabalho já existe durante o dia, só que nós temos que ter um local para acolher eles durante a noite, porque nós estamos retirando eles da rua, né? Eles estão ali dormindo, né, debaixo de um viaduto, num ponto, num coreto no centro da cidade. O próprio Barricu, onde vende flores ali, 6 moradores em situação de rua aceitaram, estão indo para o ponto de acolhimento, mas outros estão indo para aquele local. Então, é uma política pública que a gente tem que dar sequência, né? Nós temos vários processos, né, como eu falei, de estrutura, contratação de RH, para manter, né, um programa dia e noite, né? Intensificar durante o dia, intensificar durante a noite. Eu mesmo posso falar que eu estou participando, Vinícius, dessas abordagens, já conduzi até alguns que eu já cheguei, encontrei ele já ali, tendo uma hemorragia, colocando muito sangue para fora, de ligar para o bombeiro, levar ele até o hospital, ele se encontra, o Marco Aurélio se encontra, né, no Hospital Raul Sertã. São pessoas amigas. Eu posso dizer que essas pessoas que se encontram em situação de rua são amigos meus, que eu já vi eles trabalhando de chapa, trabalhando de mecânico, de oficina, lanternagem, e por algum motivo na vida os levaram para essa situação difícil, que é você ver eles na rua. A família, tenho muitas famílias, Vinícius, que me procuram e falam: secretário, o meu filho está na rua, meu filho, a gente quer acolher ele, meu filho não quer voltar para casa. E aí eu identifico o filho dessa família e falo: olha, a gente está dando todo, né, o acolhimento a ele, nós estamos, né, o encaminhando, só que ele depende dele também, Vinícius. Nós podemos ofertar, oferecer tudo. Tudo que eu estou passando para você aqui, Vinícius, a população que está em casa está assistindo, eu tenho um número de processos, né, de espaço. Hoje eu venho sempre sendo questionado: mas por que esses moradores em situação de rua estão em Muri? Porque em Muri é o espaço da Secretaria de Assistência Social, mas eu estou tentando aqui no centro da cidade alugar um imóvel para que eles possam ir e vir, com toda a estrutura, claro, com toda a segurança, porque muitos moradores em situação de rua, Vinícius, eles chegam num determinado horário que eles usam, né, eles são dependentes químicos, dependentes de bebidas alcoólicas. Então, eles chegam num determinado horário da noite, por mais que eles querem um local para dormir, um local para descansar, tomar um banho, que muitos desses estão aceitando, a gente faz toda uma revista, não entra com bebida, por mais que quando chega eles tentam burlar e levar a bebida escondida, a gente faz toda, né, uma revista com carinho a esses moradores, porque eles não sabem o que está fazendo, eles acham que vão conseguir passar com aquela bebida e entrar para dentro do nosso ponto de apoio. A gente identifica essa bebida, né, a gente guarda essa bebida, a gente fala: você não vai usar mais essa bebida, promete até que devolva no dia seguinte, mas a gente não devolve a bebida, porque quando ele acorda no dia seguinte o ponto de apoio, ele nem lembra mais da bebida. Então são moradores em situação de rua, amigos, eu falo amigos em situação de rua, que cada um tem a sua história. E também dizer que a gente tem se preocupado muito em moradores de rua que vêm de outros municípios, para a população ficar mais calma e tranquila, porque se a gente identificar, Vinícius, alguns que venham para a nossa cidade, que a gente vai abordar para tirar um documento que o mesmo não queira, ou a gente possa identificar que seja uma pessoa que esteja
ou alguma pendência, algum passado, pode ter certeza que nós estamos também tomando todo um cuidado para que a nossa população de Nova Friburgo seja vítima, né, de algumas pessoas que vêm de fora, né? Então, dar sequência ao trabalho que está sendo feito, né, dos moradores em Agora, situação de rua Marcinho, com pegando Pode esse falar, seu Vinícius. link, né, muito bem colocado, da questão do perfil das pessoas em situação de rua, e já colocando também o Felipe nesse bate-papo, a gente passou por uma tragédia climática aqui em Nova Friburgo, em toda a região serrana, e tivemos, claro, como consequência o aumento das pessoas em situação de rua. E agora veio a pandemia, muitas perdas materiais, perdas de entes queridos, e a tendência também é que a quantidade de pessoas em situação de rua volte a aumentar aqui em Nova Friburgo. A gente já tem visto isso pelas ruas, infelizmente. Felipe, existe um planejamento, dá para traçar um perfil dessas pessoas que hoje vivem em situação de rua e que vão precisar também, já projetando a Clínica Santa Lúcia com a municipalidade, de repente de um tratamento psicológico mais adequado, mais forte. Existe um perfil dessas pessoas que hoje estão nas ruas aqui de Nova Friburgo? Perfeito, você falou muito bem, né? Assim como houve em 2011 a catástrofe, né? A maior catástrofe climática do Brasil aqui em Nova Friburgo, e ela deixou para a gente sequelas muito, muito presentes na nossa vida até hoje, e sequelas que às vezes nós não conseguimos ver, mas que estão presentes, como eu disse, sobretudo nas questões emocionais, psiquiátricas e psicológicas. Assim também tem sido a pandemia. Nós temos visualizado um aumento muito grande de procura de pacientes em ambulatórios, procura de pacientes até mesmo nos casos que são livre demanda, e, consequentemente, o aumento da população de rua, né? Devido não somente à situação econômica que o mundo tem passado, mas também pela ausência de suporte de saúde mental. Nós, enquanto gerência, temos articulado com a atenção básica fazer um trabalho que é muito conhecido na rede, que é o matriciamento, que é estarmos juntos com as estratégias de saúde da família, com as unidades básicas de saúde, com pessoas ligadas a comunidades que são, por algum motivo, alguma liderança nessas comunidades, identificando essas pessoas e fazendo aquilo que nós chamamos de visitas domiciliares. Nem sempre essas visitas são domiciliares, nem sempre essas pessoas estão dentro de uma casa. Por vezes essas pessoas encontram-se, como o secretário Marcelo falou, em ruas. E a presença da saúde mental, ela se faz extremamente importante, sobretudo nesse momento que nós estamos vivendo. Então, de ações efetivas, nós temos a interlocução com a atenção básica, trazendo esse morador ou essa pessoa em situação de rua, não apenas para o tratamento de saúde mental nos CAPs ou nos ambulatórios de psiquiatria e psicologia, mas também um atendimento clínico, através dos médicos que nós possuímos na rede. Chegou, voltando agora à questão mais específica da Clínica Santa Lúcia, a derrubar o decreto administrativo da Prefeitura, alegando algumas questões, dentre elas os funcionários contratados por RPA. Muitos alegaram também que a intervenção não foi feita em condições humanas. Enfim, houve muitas questões levantadas naquela ocasião e você ainda atuava como vereador do município, né? Como é que você recebeu, né? Como é que você participou desse momento da Câmara Municipal? O que você se recorda? E se você concorda também com a maneira como a intervenção foi feita naquele período? Muita gente reclamou, por exemplo, da presença da Polícia Militar. Qual a sua visão dentro desse contexto? Bem, Vinícius, eu votei, né, pela derrubada do decreto porque eu entendo, no primeiro momento, que a gente precisa estruturar melhor as nossas unidades, nossos equipamentos, né? Quando eu falo
em estruturar melhor é a gente ter medicamento, a gente fazer primeiro um processo. Você falou sobre contratação de funcionários, de servidores sobre RPA. Eu não concordo com contratação de servidores em RPA. RPA, a gente tem vários problemas com a RPA, já tem... assim, a gente não entende por que de permanecer com a RPA. Então, tudo eu penso na vida que se você se planejar, né, com certeza você vai assumir aquele serviço que está sendo feito. Mas primeiro você tem que ver toda uma questão, uma estrutura que o município precisa ter para aí sim assumir, né? Essa intervenção que está sendo feita hoje, né, de uma maneira, né, que eu estou identificando, quero parabenizar todos eles, né, depois de todo aqueles transtornos no início, né, é você fazer todo um censo, fazer todo um estudo, todo um levantamento primeiro para depois você fazer a intervenção. Então, quando você chega da maneira que chegou, com certeza criou um ambiente muito pesado. Então, naquele primeiro momento, eu não deveria ficar e não tomar uma postura. Então, minha postura foi de votar contrário, né? A gente está no mesmo barco, nós somos governo, né? Mas também com pensamentos um pouco diferentes um do outro. Então, não sei se eu pude te responder, mas é toda um censo que é feito, né, de servidores, né, de medicamento, né, a possibilidade de um processo seletivo para contratação, para poder a gente manter a segurança do servidor que vai receber, porque o processo seletivo, para mim, é o melhor caminho. Depois o concurso, claro, mas a contratação por RPA foi uma dos fatores, principalmente, que me levou a votar pela derrubada do decreto. De hoje, o diretor atual da Clínica Santa Lúcia, Dermeval Neto, mas ele não pôde comparecer ao programa. No entanto, a clínica enviou um vídeo e encaminhou para a nossa redação o posicionamento da Clínica Santa Lúcia sobre esse atual momento, através do psicólogo Paulo Lainer, ele que há 28 anos atua na Clínica Santa Lúcia, e a gente confere agora o posicionamento da atual direção. Bem, então, eu sou Paulo Lainer, eu sou psicólogo aqui da Clínica Santa Lúcia, trabalhando já há 28 anos aqui em Nova Friburgo, sempre com o usuário em transtorno mental. Paulo, como a Santa Lúcia se posiciona quanto a desins dos usuários da Santa Lúcia? Então, a Santa Lúcia, ela sempre teve um posicionamento de vanguarda, né, dentro das instituições psiquiátricas, sempre foi um hospital destacado dos demais e apoia qualquer tipo de ação que venha a exercer um benefício pelos usuários aqui alocados. O processo de desinstitucionalização, que tem sido tão falado aí, é um processo que exige certos cuidados, porque esses pacientes que estão aqui há muito tempo, que são chamados de pacientes de longuíssima permanência, eles não são exatamente nessa condição por conta da vontade da Clínica Santa Lúcia, né? Existe uma série de fatores que concorrem aí, inclusive a falta de suporte público para determinadas reincidências em crise, a ausência de familiares em alguns casos, ou então familiares que têm pouquíssima condição de receber de volta esses pacientes, mães idosas de alguns pacientes, ou de condições socioeconômicas muito baixas. Então esse processo de desins, que a Prefeitura vem acenando aí com uma parceria conosco, ele é muito bem-vindo, mas é claro que nós temos que trabalhar isso com extrema responsabilidade e cuidado, para que a gente não, de alguma maneira, não potencialize o problema ao invés de resolvê-lo. Como a Prefeitura vem agindo desde 14 de maio? Então, esse decreto municipal que apontava por uma intervenção na Clínica Santa Lúcia, né, desde então muitas coisas aconteceram, teve a derrubada do decreto na Câmara, teve o recurso da Prefeitura, enfim, assim, ainda que de uma maneira um pouco nebulosa, o decreto está valendo, porém a Prefeitura desde então não fez uma intervenção de fato, né?
embora nós tenhamos já recebido visitas, né? Tivemos um recenseamento por Essa então é a posição da Clínica Santa Lúcia. Felipe, foi montada então uma comissão de apoio técnico da saúde mental para que esse processo ele possa ter andamento. Existe um prazo determinado para que realmente a municipalidade possa assumir? Até o momento daquela gravação que a gente reproduziu no início do programa, ainda não existia uma data, mas dá para estipular um período para que realmente esse trabalho comece a funcionar na prática? Enaltecendo aí o trabalho do Paulo Lange, que é alguém que trabalha há tanto tempo na saúde mental, né, e tem o nosso respeito. Então, Vinícius, o processo ele é extremamente burocrático, né? Ele envolve uma série de questões que são de extrema necessidade para abastecimento, realmente, como medicamento, como alimentação, materiais de higiene, entre outras especialidades. Nós apenas dependemos desse trâmite burocrático para conseguirmos assumir esse serviço, assumir administrativamente, né, a clínica. Essa equipe, essa comissão de apoio técnico, ela já está em contato direto com os profissionais da clínica, em contato direto, sobretudo com a parte técnica, que é a parte que nos interessa, né, que são os pacientes que lá estão. Então, esse trabalho técnico, esse trabalho de articulação técnica, esse trabalho de montagem de um projeto terapêutico singular, que é o famoso PTS, Vinícius, que nada mais é, e aí às vezes a gente fica em termos muito distantes da população, mas é basicamente alguém que quebrou um braço. Ele vai para um hospital, além dele ser muito bem cuidado, além dele ser bem atendido, ele quer que o problema no braço dele seja resolvido e que ele possa ir embora para casa. Então, tudo isso faz parte de um projeto terapêutico. Então, enquanto aquela pessoa está lá, ela está sendo preparada para que ela possa estar saindo, para que ela possa ir para a sociedade novamente. Então, a assunção completa desse serviço depende dessas questões burocráticas que, como já foi noticiado pela imprensa, inclusive pela reportagem, né, está correndo em ordem de máxima prioridade, né, de acordo com o próprio noticiário, como vocês já falaram. Então, nós dependemos dessa tramitação para que possamos, enfim, assumir de forma responsável, efetiva. E volto a dizer, algo que eu falei lá no início, na live que eu fiz no gabinete do prefeito. Não é um fla-flu, Vinícius, isso é importante deixar claro, não é um fla-flu, não é uma guerra de Felipe contra a Clínica Santa Lúcia, não é uma clínica da Gerência de Saúde Mental contra os funcionários que lá estão. Não é. Tanto que foi muito bem dito pelo Paulo Lange, é uma parceria visando a adequação de um serviço de saúde mental para as quase 150 pessoas que estão lá dentro. Infelizmente, nosso tempo está já chegando ao final. O programa que tem assunto bom, que rende e passa realmente rápido. Para a gente encerrar, Felipe, já agradecendo aqui a sua participação, como vai ficar a situação dos 80 funcionários que hoje atuam na Clínica Santa Lúcia? Obrigado mais uma vez pela presença aqui no nosso Zoom Painel, viu? Eu que agradeço, Vinícius. Então, esses quase 4 meses, né, que se passaram, foi discutido muito. A principal pauta de discussão foi essa, em relação aos funcionários. Tenho uma mãe que é servidora pública, concursada há muitos anos, então jamais gostaria de ver e de passar por mim qualquer tipo de prejuízo a servidor. O que foi discutido com a Procuradoria, né, para ver a viabilidade legal, era, de fato, organizarmos um processo seletivo. E esse processo seletivo, ele poderá ser feito, né, se assim posso dizer, pelos profissionais da clínica. Então, os profissionais da clínica terão plenas condições de passarem nesse processo seletivo, visto que o tempo de experiência que eles têm, alguns têm mais de 10 anos de casa,
isso certamente irá contar para que eles possam estar trabalhando, continuando a trabalhar na saúde mental do município. Obrigado, Felipe. Secretário de Assistência Social, Marcinho Alves, teremos aqui inúmeros assuntos para tratar especificamente da sua pasta, uma preocupação constante, como comentamos aqui no programa, a necessidade de uma atenção especial às pessoas em situação de rua ou aquelas que vão sofrer perdas no pós-pandemia. Essa necessidade de uma atenção maior, ela vai aumentar com certeza, mas agradecendo a sua presença e participação, Marcinho, para a gente encerrar, queria que você comentasse rapidamente a questão dos CAPs, que podem ser um braço direito na atuação da Clínica Santa Lúcia, pertencendo a partir de agora ao município. Houve algumas mudanças de endereços e também a questão da possibilidade de um trabalho 24 horas. Para a gente fechar aqui a sua participação, já agradecendo também pela presença no Zoom Painel, Marcinho. Sempre aberto ao diálogo, né? A Secretaria de Assistência Social, ela tem que apresentar suas ações. Usando aqui rapidamente para falar, né, as conquistas das ações da Secretaria de Assistência Social, de moradores em situação de rua, né, todos passavam ali no Barripu, né, e via ali, né, constantemente vários moradores em situação de rua que hoje estão sendo acolhidos. A gente já tem projetos de revitalização daquele local, um local turístico, né, onde tem várias pessoas ali que usam o espaço para vendas de flores, né, então isso já é uma conquista. Foi feito alguns recambiamentos de algumas pessoas em situação de rua, né, para Macuco, Cachoeira de Macacu, estado do Rio de Janeiro. Foram feitas cirurgias, né, em alguns moradores em situação de rua, né, que hoje, né, possam voltar realmente a ter sua vida normal, porque as cirurgias impossibilitavam eles de trabalhar e levaram eles por algum motivo para ir para a rua por causa da questão de não fazer essa cirurgia. Então, e agora, né, a gente podendo, né, junto com a saúde mental, podendo encaminhá-los, né, com certeza a gente vai estar muito em breve, né, com essa política pública, né, de acolher, porque não é uma coisa de imediato, isso é com trabalho, né, a gente não podemos forçar eles, Vinícius. A gente recebe ligações e fala, eu tenho um morador em situação de rua, que vocês têm que vir aqui, que tem que retirar eles, porque eles estão aqui na calçada, que eles estão debaixo do viaduto. Não, a gente tem que ir lá com a equipe do CREAS, a equipe treinada para poder conversar com ele, levar ele até os equipamentos que ele possa receber o seu atendimento. Essa vai ser a nossa grande missão, não tenho dúvidas com essa política pública que a gente tem, esse olhar, esse carinho, né, porque eu sinto isso, eu moro em comunidade carente, eu já perdi muitos amigos que foram para a rua e aí acabaram sendo dependentes de bebidas, dependentes de outros produtos químicos e perderam a vida. Então hoje eu tenho essa força, esse amor no coração, essa árdua missão para que a gente possa acolher todos, né, e dar a eles dignidade, reintegrá-los eles toda a sociedade, a sua família. Esse é o que a gente vai trabalhar e eu tenho certeza que com muita disposição e com esses braços, né, como você acabou de falar, a saúde mental é muito importante, a gente vai conquistar todo um êxito, se Deus quiser. Obrigado, então, ao secretário Marcinho Alves, também ao gerente de saúde mental Felipe Schenkel, ao psicólogo da Clínica Santa Lúcia, o Paulo Lange, pela participação. E o Zoom Painel volta na semana que vem, sempre debatendo um tema importante para Nova Friburgo e região. Até lá.